para você. O conceito que o rico investe no dinheiro. Investir no dinheiro é essa questão, é investir naquilo que traz ativos. Capítulo 6 fala sobre o aspecto de não trabalhar pelo dinheiro, mas sim trabalhar para aprender. E uma coisa que eu sempre disse aos jovens que estão no primeiro emprego: olha, decida, trabalhe 5, 10 anos na sua empresa. Não, a mentalidade, por exemplo, de trabalhar, ficar numa empresa para o resto da sua vida, como a geração anterior, que a geração dos nossos pais fazia, essa mentalidade não funciona no século XXI e é muito arriscada. Mas para além disso, é muito importante porque a partir do momento que você descobre que o seu principal asset, que o seu principal ativo é você, e você já sabe disso, eu falei 2 dias sobre a importância de investir no maior investimento, e o maior investimento que deve fazer é você, e é em você. Quando você descobre isso, perceberá o que é que tem mais para dar ao mundo. E quando você assim o faz, o que acontece, perceberá que tem a capacidade de criar rendimento para si próprio sem que tenha que depender dos outros. Então a ideia do seu emprego qual é? É que você esteja lá para aprender. Aprenda como ele funciona, aprenda os ins and outs do seu trabalho, aprenda como se adquirir clientes, aprenda sobre o tratamento, aprenda como uma empresa é gerida, como se gera um negócio, aprenda como se gera uma organização. Todos esses aspectos você está lá como um aprendiz, porque essa experiência irá lhe servir quando você iniciar o seu empreendimento 10 anos mais tarde, ou 8 anos mais tarde, ou 5 anos mais tarde. Não pense na ideia de ficar aí por resto da sua vida. Ainda que possa mudar de emprego para emprego, mas pense para além disso. Trabalhe para aprender e não para ganhar dinheiro. Essa mentalidade é muito importante, é muitíssimo importante mesmo para mudar a nossa forma de pensar. É muito importante mesmo para mudar a nossa forma de estar, a nossa forma de ser, como é que nós encaramos a nossa fonte de rendimento, que é o seu emprego. Esteja aí, trabalhe para aprender, não trabalhe para ganhar dinheiro. Caso contrário, você vai se juntar ao coral daqueles que estão sempre a lutar pelo incremento salarial, você vai se juntar ao coral daqueles que estão sempre a reclamar, a fazer greves, vai se juntar ao coral daqueles que dizem que o salário não é suficiente. Permita que eu lhe diga alguma coisa: não existe salário suficiente para si neste mundo. Se olhar para o manancial, para aquilo que você tem, para aquilo que você é capaz de fazer, não existe salário capaz de lhe pagar isso. Então pare de lutar por salário, porque ninguém jamais lhe pagará aquilo que você acha, uma coisa é aquilo que você acha que merece, e outra coisa é aquilo que você merece. São duas coisas que acontecem. Porque nós muitas vezes não temos autoconhecimento, não nos conhecemos tão bem, então nós usamos uma figura: isso aqui é que é o ideal para mim, é o que eu chamamos, é o que você acha que merece, mas você merece muito mais, e não existe salário possível de lhe pagar. Então é muito importante pensar desse jeito: trabalhe para aprender, e não trabalhe para ganhar dinheiro. Então tira da sua mente a mentalidade de ganhar dinheiro, porque só você é que pode fazer o dinheiro com as capacidades, as qualidades, o conhecimento, a experiência, a sua forma de ser, as potencialidades que você tem. Só você é que pode realmente definir quanto dinheiro você merece, quanto dinheiro você pode ter baseado naquilo que você faz, com o aprendizado que você teve na sua carreira. Então pense desse jeito e comece a encarar. Quando fizer isso, a sua atitude irá mudar completamente e jamais se juntará ao coral das pessoas que estão sempre a reclamar, a querer fazer greves, estão sempre a se queixar do que o salário não é suficiente, estão a queixar-se do patrão, do colega e de tudo mais. Não faça isso. Encare o seu emprego de forma diferente. Então, de uma forma muito resumida, este é que é o pai rico e o pai pobre. Esta é a versão recente de 20 anos, ok? Eu acho que completou 20 anos no ano passado. Então, se você for a comparar a versão anterior, não há nada de errado, porque os conceitos ainda são os mesmos. A diferença é que nesta versão tem nova informação, ok? Tem nova informação e tem cerca de 9 secções de estudo e algumas atualizações para o momento atual. Este livro foi escrito no final do século XX. Estamos no século XXI, a realidade é completamente diferente. 20 anos mais tarde é completamente diferente, as coisas mudaram. Então, procure pela versão recente e não compre a versão antiga, pelo menos para que você possa desfrutar e gozar daquilo que é essa informação que este livro traz. Então, essas são as ideias do Pai Rico e Pai Pobre, e eu sugiro a você que procure esse livro. Se calhar, antes de ler qualquer outro livro sobre finanças pessoais, leia este livro.
Olha bem, existem algumas coisas que eu gostava de falar. Há alguns conceitos neste livro que não são aplicáveis para o contexto moçambicano. Algumas ideias que Robert Kiyosaki escreve, até certo ponto mesmo no contexto americano, ele tem um grupo de pessoas que simplesmente não concordam com alguns conceitos do Robert Kiyosaki, que não são completamente aplicáveis até na própria América. Se calhar depende do contexto em que ele fez aquilo, mas nem quero entrar por aí. Mas existem coisas que não se aplicam no nosso contexto. Uma delas está associada à ideia, por exemplo, das corporações. Ele fala sobre as corporações e sobre impostos. Essa ideia aplica-se para os Estados Unidos da América e não se aplica para Moçambique. Não siga o exemplo ao ler este livro, não siga o exemplo daquilo que o Sr. Robert Kiyosaki sugere em termos de corporações. Uma das coisas que ele fala é, por exemplo, numa empresa praticamente em que você gasta tudo, em primeiro lugar, antes de a autoridade tributária vier para tirar os impostos da empresa, em que você praticamente pode gastar em restaurantes, pode gastar em tudo, depois submete a fatura de tudo aquilo que como fosse para a empresa. Em Moçambique isso não funciona, terá problemas sérios. Pelo menos eu tive o cuidado de conversar com o meu fiscalista e ele disse sinceramente não funciona, a autoridade não tributária não aceita isso, e porque você não tem forma de garantir e de provar que esses almoços, que esses jantares, que esses hotéis estavam sendo usados para o propósito da empresa. Segundo, a questão das viaturas também, do tipo da viatura, você paga uma parte e outra parte a empresa paga. Então, não tem jeito. Então, quando se fala das corporações, não se enquadra em corporações e impostos, é tipicamente para o contexto americano. Não tente implementar isso em Moçambique, você vai se dar mal. Mas vai se dar mal mesmo. A autoridade tributária virá contra o seu pescoço com muita fúria mesmo, ok? Então não tente repetir aquilo, não se enquadra. Ele fala do Cash Flow Quadrant, que é um quadrante importante aqui, você poderá ver isso no livro, mas pronto. Uma coisa que estou a esquecer, que já não sei qual é. Se calhar sim, existe um grande conselho, uma coisa que o Robert Kiyosaki fala muito. A ideia de que ele diz que, olha, os poupadores são perdedores. Eu discordo. Tão simples quanto isso. Quando nós falamos de beabá de finanças pessoais, se existe uma coisa que você deve aprender a fazer, é criar reservas. E eu digo o seguinte: quem não cria reserva é um perdedor. Se você não separa uma percentagem, no mínimo 10% do seu valor, da sua receita, você é um perdedor e vai perder na grande, mas muito mesmo. Porque não tem forma, não tem jeito. Como é que você irá adquirir ativos? Como é que você irá praticamente criar várias formas de rendimento? Como é que você irá investir se você não tem reservas? Porque esse aqui é o propósito das reservas. Quando nós falamos de poupar dinheiro das reservas, é esse. Então tenha cuidado em ler ou escutar Robert Kiyosaki quando ele diz não poupa dinheiro, porque os que poupam dinheiro são perdedores. Porque ele até fala num contexto daqueles que simplesmente pegam dinheiro e deixam dinheiro no banco, porque naturalmente isso é verdade. Se tu deixas dinheiro no banco, ele perde, ele desvaloriza-se, percebe? Ele fica lá desvalorizado. E uma coisa que eu digo assim, vou criar um episódio só para falar da conta, da conta, como é que se diz? Não conta poupança, mas tem essa conta em que você adquire juros. Eu já não sei qual é. Se você se lembrar, escreva aí. São algumas dessas contas. Conta prazo. Tenho um conselho para si. Nunca abra uma conta a prazo. Tão simples quanto isso. A forma mais rápida de perder dinheiro é essa. Nunca abra uma conta a prazo. E acredito que é nesse contexto em que o Robert Kiyosaki diz: não crie reservas, não poupe dinheiro no banco. E se for a falar nesse contexto, está certo. O problema é que, escutando algumas pessoas, as pessoas estão mal interpretando o Robert Kiyosaki. Como se eu estivesse a dizer, não criar reserva. Posso lhe garantir, todo aquele que é rico tem reservas financeiras. Todo, mas todo mesmo. Toda pessoa financeiramente inteligente tem reservas financeiras, incluindo o próprio Kiyosaki. Isso eu posso lhe garantir. Então tenha cuidado de escutar certas coisas e não perceber o contexto no qual ele está a falar. Ok? Então, se você falar de simplesmente deixar dinheiro no banco, eu também digo mesmo, não deixe dinheiro no banco para nada. Não abra conta a prazo, nunca abra conta a prazo. Quando os bancos dizem abra conta a prazo, eles estão a vender um produto. Não porque eles gostam de ti, porque eles é que ganham e você é que perde. Ok, este vídeo já foi para cima dos 20 minutos.
eu vou parar por aqui. Então, esta é a minha recomendação para si. Se tiver que ler um livro no início de 2019 das suas finanças, porque ele vai ter muita informação, é relativamente grosso, ok? Mas se esqueça de coisa. Esse é um manancial de informação que vai coisa. Em contrapartida, você poderá escutar. Se pesquisar na internet, poderá encontrar áudio, ok? Se calhar, depende se você não gosta e não consegue ler, não tem tempo, escute o áudio. Procure pesquisa pela internet, poderá encontrar em português ou em inglês também, seja qual for a sua melhor forma de aprender. Então, essas são as dicas que eu queria partilhar consigo e quero lhe recomendar a ler. Antes de ler qualquer outro livro de finanças pessoais, leia este livro. Por favor, leia, porque tem conceitos básicos, conceitos muitíssimo importantes que irão ajudar a entender a realidade do mundo de finanças. E quando você tiver essa base, vai perceber o quão você precisa de aprender e também vai descobrir os erros que você está cometendo e quais são os ajustes que precisa fazer nas suas finanças. Então é tudo para hoje. Eu quero lhe desejar um bom fim de semana. Segunda-feira eu estarei aqui sem falta, se calhar mais cedo, não sei, ainda vou ver como é que estará aquele dia, porque segunda-feira será o último dia do ano. Eu gostaria naturalmente de vir aqui e felicitar, desejar um feliz ano novo. Se isso não for possível, de uma ou de outra forma, tenham um bom final do ano para todos vocês, estão festejando, celebrando, e que tenham uma passagem de ano tranquila, não é? E que venha 2019, nós estamos lá para vencer, estamos lá para ganhar, e 2019 nós já estamos escrevendo